Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta. Eu sou a Thaís Emanuele e está no Ohana Podcast, um podcast que acolhe você e sua família. No episódio de hoje vamos fazer uma homenagem a todas as mães, já que nesse domingo comemoramos essa data tão especial. Tem um ditado africano que eu gosto muito que diz que para criar uma criança é preciso de uma aldeia inteira. Já para Clarice Lispector, ela diz que ser mãe é inventar um pedaço do mundo, é moldar o futuro com amor e entrega. Essa é a própria essência da vida em constante transformação. Bonito, né? Mas a gente sabe que criar uma criança não é nada fácil. Ainda mais uma criança atípica, que está dentro do universo autismo ou da neurodiversidade. Essa jornada tem um peso muito maior, pois carregamos o peso do desconhecido, enfrentamos batalhas silenciosas e ainda assim encontramos forças para dar conta de todas as terapias e os estresses únicos e desafiadores. E é com muita alegria que hoje eu recebo minhas amigas, a Lai e a Rose. Eu conheci as meninas lá na Única Kids há mais ou menos uns 3 anos. A Rose, que é a mamãe de 3 crianças que está dentro do espectro autista, da Laura, da Maria Luísa e do Daniel, e a Lai, que é a mamãe do Luiz Eduardo, que também está no espectro autista. Meninas, eu estou muito feliz em recebê-las aqui. Sintam-se em casa. A gente que está feliz, né, Rose? Muita honra pelo de convite, poder participar, né, desse momento. Estar entre amigas para falar de um assunto que só a gente sabe, né? O assunto de hoje, então, é maternidade atípica. E eu vou começar com a Lai pedindo para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o seu filho, como é que você entrou nesse universo do autismo. Bom, meu nome é Laiane, eu tenho 36 anos, sou fisioterapeuta e mãe do Luiz Eduardo, que é nível 2, né, de autismo. E eu descobri mais ou menos quando ele tinha 2 anos, né, que ele era autista. E desde então a gente está aí nessa batalha, né, das terapias todos os dias, 20 horas, aquela loucura, mas a gente faz tudo por eles, né, assim, toda essa jornada é cansativa, mas é feita com muito amor. Sim, muito amor. E você, Rose, conta um pouquinho de você e um pouquinho dos diagnósticos das 3 crianças. Então, sou Roseane, tenho 37 anos, sou formada em biologia e sou mãe do Laura, que é nível 2 de suporte, Maria, nível 1, e Daniel, nível 1 também de suporte. Então, começou a minha jornada quando Maria nasceu, Laura tinha 1 ano e 3 meses, e eu comecei a ver que tinha alguma coisa diferente com ela, né? Então, foi muita angústia até conseguir descobrir de fato. E desde então que a gente está aí, né? Estou nessa vida, nessa correria, nessa rotina que é para lá e para cá, com as crianças em terapia. Depois veio o diagnóstico da Maria, em seguida o de Daniel. E é isso. Eu estou aqui com mães com filhos de idade diferente. O meu já é adolescente. Eu também descobri o diagnóstico do Matheus tem 10 anos. Ele tinha 3 anos e 7 meses. E aí, no primeiro momento, é muito desesperador, né? Porque é desconhecido mesmo, a gente não tem tanta informação. E aí eu fiquei 1 ano mesmo assim, processando ali. Eu não gosto muito de falar a palavra luto, mas acho que foi um luto meu interno mesmo, de acabar com as expectativas que a gente tem quando você tem um filho, né? E aí depois eu comecei já com as terapias e é muito corrido. A gente sabe que é muito desgastante, a gente fica muito sobrecarregada, porque não é fácil. Enquanto as outras crianças estão ali na aula de balé, na natação, ou em casa, no judô, a gente está ali na terapia. Nossa, na terapia. Sim, agora, né? eu não tive o luto lá, Thay. Eu não tive, assim, quando eu vejo as mães falando, né, que teve aquele período de muito sofrimento, de entender, eu não tive. De Laura, antes eu tinha muita angústia, né? Sim. Porque eu sabia, eu tinha certeza no meu coração que tinha alguma coisa diferente. Sim. E até descobrir, marido, não, você tá doida, sempre, né? Sempre só tá ciúmes doida, da irmã, né? minha mãe também, é só ciúmes da irmã. Mas eu sabia no meu coração que tinha alguma coisa. A gente sente. E quando descobri, a partir da avaliação, foi algo assim, então, que
aliviada, tipo assim, pronto, agora Tipo, vamos super arregaçar, forte, né? isso, arregaçar as mangas e partir Eu para... tive esse mesmo sentimento também. Tipo assim, eu fiquei mais angustiada, assim, igual ela tá falando, a Rosa tá falando, de não ter. É ou não é? Nesse processo de Isso, descobrimento, né? Você fica, não, mas tem tal característica que sim, tal característica que não. E quando é tipo um luto mesmo, assim. Mas quando eu tive o diagnóstico, foi um alívio. Porque exatamente. eu falei, não, agora eu preciso, agora eu sei o que fazer, que eu tenho que correr atrás. Quando a gente tem o laudo é mais ou menos assim, sabe? Tipo, pronto, é isso, o que a gente pode fazer, né? Daqui pra frente, como é que vai ser? Mas esse sentimento, mas quando você tá na busca para saber se realmente você fica angustiada, fica triste, Exatamente. tem realmente aquele luto ali, tipo, ai, como é que vai ser o futuro do meu filho? Eu tive três experiências assim diferentes, né? Porque de Laura foi a angústia de tem alguma coisa, de procurar, de saber. Em seguida, o desespero, Sim. né? Porque, meu Deus, não sabia nada do autismo. Então, eu comecei a seguir todas as páginas de autismo possíveis. Então, tinha muita informação e que isso atrapalhou muito. Porque eu fiquei com muita informação, fiquei muito louca, eu dava crise de choro porque eu ficava pensando, meu Deus, ainda não tem isso, meu Deus, não tem aquilo. Correr atrás de terapia, o lugar que eu morava, apesar de ser uma capital, não tinha acesso às terapias, o plano da gente não tinha nenhuma clínica conveniada. Então, foi um desespero de Maria. Era muita dúvida, né? Porque eu tinha Laura como base. Então, Maria é muito diferente de Laura. Então, não é. Então, era muita dúvida, né? Até se chegar. Quando descobri, foi culpa. Poxa vida, por que eu não vi antes? Por que eu não entendi antes? Então, aquele choro dela naquela vez era uma crise. Era uma crise. Entendeu? Então, eu comecei a me culpar muito. E de Daniel, eu sempre soube que tinha também alguma coisa. Então, foi, assim, experiências diferentes. E aí, só que quando eu soube de Daniel, eu tive um alívio, assim, tipo, alma lavada. Porque ele já foi inserido nas terapias desde bebê, cedo, né? A estimulação precoce desde bebê. Então, eu tive, sim, uma semana, assim, eu tive um período de choro de Daniel. Mas eu acredito que é porque eu estava numa semana muito pesada, eu estava muito cansada e foi tudo ao mesmo tempo, então eu tive aquele choro, mas não foi nada, tipo assim, um luto, eu fiquei muito tempo pensando, não. Então foram experiências assim diferentes, né? Sentimentos diferentes, mas todos arregaçar as mangas, correr atrás, porque quando eu descobri que laudo não é sentença, que laudo é caminho, isso fez uma diferença enorme na minha vida, porque eu nunca parei para pensar, não, é correr atrás, precisa disso, correr atrás, precisa daquilo, correr atrás, então minha vida é só luta. E olha, dá pra gente até fazer uma comparação com as mães típicas, né? Porque eu sou a terceira filha. E, assim, o meu irmão mais velho, minha mãe já teve aquele cuidado um pouco maior, porque o primeiro filho. Aí o segundo já deixou um pouquinho de lado, eu era tipo, vai, só vai. Só vai, né? Você só vai. Então a gente tem mesmo uma tendência a ficar, porque a gente vai aprendendo, né? A gente vai conhecendo. E no seu caso, como você já tinha experiência das meninas, com o Daniel, lógico, que traz uma tristeza, um choro, que é comum, é normal, mas você já estava mais preparada e ele começou com as terapias mais cedo. Então foi, né, foi bem válido assim você ter já olhado e ter aquele insight de falar, não, ele tem alguma coisa e a gente já vai começar a colocar na terapia porque é tudo. Então foi muito importante. Bom, meninas, vamos lá. Como que vocês se sentiram durante o processo de receber esse diagnóstico e após, hoje? Como é que vocês se sentem hoje? Durante a gente já falou, né? Como é que foi? Como é que vocês se sentem hoje? Quais profissionais que vocês procuraram, assim, para falar, não, é aquele profissional que eu vou para eu ter certeza que é isso mesmo? E como é que vocês se sentem hoje? Na verdade, o meu foi vários processos, né? Porque eu estava morando no Recife, né? Então, quando eu vi as características do Eduardo aparecendo, aí eu levei no neuro, já marquei logo no neuro. E aí, quando ele tinha 5 meses, começou a pandemia. Então, os médicos diziam, não, é menino de pandemia,
vai demorar a falar e não sei o que, e só que no meu coração tem alguma coisa diferente, não é só isso. Aí a médica falou, não, mas se ele for, é uma coisa muito leve, olha aqui, ele tá olhando pra mim, isso é uma neuro. E eu com aquela angústia, foi aparecendo as características, aí falei, um dia ele deu uma crise muito forte. Foi na véspera de Natal, a gente estava na casa da minha cunhada. E eu já tinha aquilo, aí eu virei pro meu marido e falei, tenho certeza. Ele deu uma crise muito forte, chorou muito. E ele adora andar de carro. E ele não queria entrar dentro do carro. Eu falei, cara, isso não é normal. Tem alguma coisa ali que não tá me encaixando. E eu falei pra ele, eu não vou dar conta de ficar aqui no Recife. Preciso estar perto da minha família, preciso da minha rede de apoio. Era só nós 4 lá, né? Eu, meu esposo e os meninos. Então a gente veio pra cá. E aí foi quando eu levei ele na doutora Angélica, né? E assim que ela viu, ela falou, não, ele é autista sim. Já me deu o laudo dele. Doutora Angélica, psiquiatra ou... Não, ela é neuropediatra. Isso, neuropediatra. E aí foi que a gente já foi atrás de clínica, né? Aí já entramos logo, né? Esperando vaga, aquele processo, né? Mas, graças a Deus, ele conseguiu iniciar, assim, até que cedo, né? 2 anos e meio. Uhum. Eu acho que, assim, poderia ter sido um pouquinho antes, né? Porque a gente fica realmente naquele processo. Você vai falar com a pessoa, sua mãe, sei lá, quem seja. Ah, não, você tá doida. Não, mas o menino é normal. Todo mundo fala, né? Que a gente é doida, né? Impressionante isso. E mãe sente, né? Sim, e eu com aquela angústia, falei, não, gente, mas não tá. Eu já tive contato, né, na faculdade com crianças autistas, então, assim, eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Então, assim, eu falei, não, vamos atrás logo. Mas se tivesse alguém para falar assim, olha, realmente, 1 ano e 8 meses ele já tinha começado, que já faria, querendo ou não, uma diferença. A gente sabe que faz diferença, né? Uma estimulação mais precoce. Mas hoje em dia, assim, a gente luta, né, todos os dias. A angústia passou, eu acho que a angústia maior passa, mas todo dia aparece alguma coisa, né, uma preocupação com a alimentação. No caso dele, que ele ainda não fala, né, fala só algumas coisas soltas, então a gente fica, ai, como é que vai ser? Será que vai se comunicar ou não? Como é que vai ser? Mas hoje eu falo para todo mundo, todas as pessoas que eu conheço sobre autismo, assim que eu levo ele em qualquer lugar, não, ele é autista. Porque eu penso que quando você fala, a pessoa, às vezes, em vez de julgar o comportamento dele, achar que é uma birra, achar que é alguma coisa... a mãe tá mimando, a mãe tá fazendo tudo por ele. Não, ele sabe que ele é autista e ele precisa desse suporte. O Matheus anda já com crachá. Eu tô fazendo já isso para agora, não ter problema, porque ele ainda não aceita, mas a pessoa olha o crachá e já tem problema. Fazendo isso com os meus também, e já para não ter que estar Rose? me justificando. Então, assim, com Laura... Como você está vivendo o processo agora? Agora? Nesse momento, como está a sua vida? Então, assim, eu posso dizer que é um dia após outro, né? Assim, agora eu posso dizer que eu estou mais tranquila, né? Porque todo mundo já tem seus diagnósticos, já estão inseridos nas terapias. Sim. Claro que tem sempre uma demanda nova, o menino está desorganizando. Agora eu estou no processo de adaptação de remédio, né? Está trocando os remédios. Então, é um processo, é muita desorganização ainda, assim, com relação na hora de dormir mesmo, é muito choro, é muita crise. Mas, assim, eu estou mais tranquila. Eu comecei a entender mais certas coisas. Antes, eu tinha muita ansiedade, eu ficava muito angustiada, eu chorava, me desesperava. Mas tem que ter essa terapia, não está tendo... Não... Agora eu relaxei, né? Assim, não de largar, não. Eu estou fazendo a minha parte, eu luto, eu vou. Eu tenho que resolver isso, eu vou e resolvo. Eu não dei conta, eu entrego para Deus, sabe? Porque eu sei que quanto mais eu ficar ansiosa, quanto mais eu ficar desesperada, isso vai adoecer o meu emocional, né? O meu psicológico e vai vir para o meu físico. Sim, e que vai afetar eles, né? Exatamente. Se está afetando você, vai afetar de uma maneira. Eu já parei várias vezes na emergência, travada, de coluna, disso, aquilo, e sempre me dizia, isso é estresse, isso é estresse. Então, eu aprendi que eu tenho que andar um dia
de cada vez, né? Dar o meu melhor sempre, todos os dias, mas eu tô começando a trabalhar isso em mim, de não ficar mais tão ansiosa com o futuro, com tudo, com as coisas, com as demandas, porque eu sei que isso não cabe também a mim, né? O que o meu braço alcança, eu consigo. O que não, eu entrego para Deus. É assim que eu tô vivendo. Vocês, assim, hoje em dia eu acho bacana que a gente está tendo os diagnósticos mais cedo, né? Sim. Há 10 anos atrás, quando o Matheus foi diagnosticado, assim como você lá, assim, quando o Matheus tinha 1 ano e pouco, eu já percebi muita coisa. Ele ficava horas girando roda de carrinho, ele ficava olhando uma plantinha durante horas. Eu falava, gente, isso não é normal. Né? A questão da fala também, que é uma questão que sempre surge, né? Porque não fala uma palavra, não aponta, não dá um tchau. E aquela angústia, com 2 anos eu tinha certeza absoluta que ele tinha alguma coisa, mas na época do Matheus, eles não davam diagnóstico antes dos 3 anos, vocês acreditam? Há 10 anos atrás não dava diagnóstico, então, e o Matheus ainda demorou mais 7 meses, porque aí eu fui atrás de um neuro, e aí ele teve um processo de avaliação que demorou 7 meses até ele receber o diagnóstico. Ele recebeu o diagnóstico de severo, nível 3, e aí, enfim, acho que por isso também do meu sofrimento todo, mas eu falei, não, vamos colocar na terapia. Eu estava sofrendo, mas ele já começou com terapia. E aí, quando ele fez 4 anos, eu falei, não, chega, vamos atrás, é isso aí, se ele não falar, tá tudo bem, eu vou arrumar um jeito dele se comunicar comigo. E aí fui estudar, fui aprender comunicação alternativa, fui, hoje ele é nível 2/1 de suporte. Olha só. Começou a falar com 7 anos, ele não tem uma fala funcional ainda, mas a gente entende tudo que ele quer. Ele consegue falar tudo o que ele quer, ele entende tudo que a gente fala e tá vivendo aí numa fase de adolescente, amiga, de adolescente real, de preguiça, de ficar molgado, de falar toda hora, quero não, me deixa. Isso a gente vê a importância dos profissionais terem, se capacitarem, de se atualizarem, né? Porque quando eu levei Laura, com 1 ano e 4 meses, a pediatra recém-saída da faculdade, que se fosse mais velha, eu nunca ouviu falar do autismo. Ela, novinha, ela disse assim, não, mãe, que isso? Ela é só agitada demais para a idade dela, entendeu? Então, o despreparo que tinha essa profissional. Quando foi no mês seguinte, graças a Deus, Deus colocou a doutora Maria Clara, lá de Manaus, na minha vida, que quando eu falei da suspeita, ela me deu total... apoio, ela aplicou o MChat, que eu nem sabia, que é lei, né? Acho que é lei. Sim, agora profissionais, lei, eles têm que fazer, eles têm que aplicar. E ela aplicou o MChat, de acordo com a pontuação que deu, ela já mandou para uma neuro, e foi uma neuro muito incrível, porque eu já passei com os meninos em neuros que dizem assim, não, só depois dos 4, 5 anos o diagnóstico. E essa neuro, não, vamos fazer uma avaliação e já começa as terapias, porque, né, enfim, fez outros testes também. Então, assim, eu passei por profissionais muito ruins, mas graças a Deus a gente também passou por profissionais muito competentes, sabe? Mas já teve profissional que olhou pra gente, uma psicóloga foi lá e disse assim, se a neuro mandou você aqui, então sua filha é autista mesmo, e eu digo mais. Autista em meninas sempre é severo. Nossa. E pelo que eu tô vendo dela aqui, ela é imperativa, vai tomar remédio pro resto da vida. Meu marido saiu de lá arrasado. Ele teve que tomar remédio. Assim, por um tempo, ele teve que tomar um remédio taxa preta para ele poder voltar ao eixo. Absorver, né, aquilo ali. Ele ficou muito desesperado, sabe? Então, por isso que eu digo, gente, tem profissionais e profissionais. Sim. A gente tem que ter essa noção de não acreditar em tudo. Isso. De sempre questionar, de pedir outra informação. Ter uma segunda opinião, uma terceira, uma quarta, se for preciso. Porque não estão todos preparados, né? Sim. E a gente sente, né? Igual eu falei, a primeira médica, minimizou. Então, assim, eu vejo hoje que, graças a Deus, as coisas têm melhorado nesse sentido. Porque você, 10 anos atrás, teve que esperar quanto tempo, né? A gente hoje, assim, querendo ou não, nossos filhos ainda conseguiram ter um laudo mais cedo, né? Então, eu penso que
as coisas vão caminhar para que daqui a um tempo, até em bebês mesmo, a gente Isso. vê, né? Muita gente fazendo trabalhos e estudos com bebês, né? Que já tem sinais em Nos bebês. Estados Unidos tem uma pesquisa já bem avançada Sim. já para diagnosticar em bebês. Em bebês. Porque quanto mais Você cedo, começa. melhor a qualidade de vida, né? Essa é a Sim. importância da estimulação precoce, né? É. Assim, Mas ó, agora a gente vai falar de coisa boa. Eu sei que a gente tem muito desafio, que a gente tem muita sobrecarga emocional, física, mas eu quero que vocês me contem dos momentos alegres, porque a gente tem momentos alegres, as Sim. pequenas conquistas que às vezes para as pessoas que não têm filhos autistas ou que não convivem, não entende Sim. que a criança falar uma palavra já é uma festa, né? Já é uma alegria. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas pequenas conquistas que fazem a gente ficar assim, ter esperança e falar, vai dar certo, eu vou continuar, esse é o caminho. Esses dias, o Felipe estava viajando, né? Tava trabalhando e quando ele voltou, ele chegou de manhã e aí eu tava acordando o Eduardo para levar ele para a escola e já tava trocando a roupinha dele, arrumando ele. Aí ele parou, olhou para mim, olhou pro Felipe e falou: mamãe, papai, cara. Nossa, gente, assim, para quem não tem um filho, né? Atípico, fala, que bobeira, cara. faz Pra uma diferença. mim e pro Felipe, a gente se olhou assim com a cara, tipo, meu Deus, que alegria, que emoção, porque assim, ele fala palavras pontuais, ele não tem uma fala funcional, mas ele olhar pra mim, pra ele, mamãe, papai, cara, eu muito quase, lindo, nossa, eu fiquei tão feliz, e assim, é gratificante, sabe? Porque a gente sabe que tudo que a gente tá fazendo, eu geralmente quando alguém vem falar comigo, você tá sempre correndo, não sei o que, fazendo tudo pelo seu filho, eu faço isso hoje para que no futuro ele tenha uma vida independente. Se eu não fizer isso agora por ele, ninguém mais vai fazer. Cansa a gente fisicamente, emocionalmente, cansa, mas É gratificante. é a minha maior alegria quando ele consegue fazer alguma coisa. Então, assim, eles mostram pra gente que, mãe, você tá seguindo, tá fazendo certo. Tá certo. Exatamente. Isso é a maior alegria que tem, a maior alegria. Então, eu também não, assim, não consigo pensar em algo, porque o grandioso pra gente realmente são as pequenas coisas. São as né? pequenas coisas. Eu lembro de Maria. Maria, com 1 ano e 4 meses, ela parou total de falar. Maria falou com 6 meses, né? Então, Maria era uma tagarela. 1 ano e 4 meses parou total. E aí, quando começou as terapias, ela já tinha uns 2 anos e pouco, e eu entrava na terapia com ela, porque ela não entrava só. E a primeira palavra que ela voltou a falar foi borboleta. Borboleta. Quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar dentro da sala da terapeuta, porque eu tava vendo a minha filha falando, voltando a falar. Aquilo ali foi um dos momentos que eu assim, lembro com muita emoção. De Laura. Laura, assim, quando ela parou de falar, ela voltou a falar assim, tipo, palavrinhas, né, soltas e tal. Ela cantava, engraçado, né, que cantava, mas não falava. E só que ela não falava mamãe. Passou um bom tempo, Laura falava tudo, menos mamãe. E quando Laura falou, assim, voltou a falar, ela falou a primeira vez, mamãe, ele falou, bambai, nossa! Coração, nossa, né? eu chorei, eu disse, meu Deus, fala de novo! Deus sabia. Mas foi assim... Repete, foi muito emocionante. Aí eles repetem. E de Daniel, que eu posso, assim, foi bem emocionante, foi a primeira frase que ele falou também, que ele falava, sempre falou, só que ele estacionou na fala. Ele falava sempre aquelas mesmas coisas, né? E ele não formava, e ele não formava frase. E aí, com uma semaninha que ele estava 2 semanas que ele estava na creche, aí uma vez ele soltou uma frase. Nossa, Deus! Pronto. Eu liguei para meu marido, louca, André, o Daniel falou isso! Eu não acredito. Fiquei o dia todo assim, bestificada mesmo. A gente fica então mesmo. são essas coisas assim que pra muita gente, nossa, que bobeira, mas pra gente é de uma importância, é de um tamanho assim, nossa, é uma conquista, né? O meu caso, o Matheus, quando eu tive certeza que ele tinha alguma coisa, foi no aniversário de 2 anos dele. Porque no aniversário de 1 ano a gente não fez festa, a gente só comemorou ali com um bolinho, mas de 2 eu quis fazer a festa, né? Porque, né, com pula-pula, com brinquedo, muito convidado. E aí, na hora do parabéns, gente, esse menino entrou em crise.
Ele não olhou para nenhuma foto, ele não cantou parabéns, ele chorou a hora do parabéns todo. E dos 2 anos até os 10, ele ficou com uma espécie de trauma. Ele não cantava parabéns, ele não chegava perto, ele tampava o ouvido. Nossa. Toda vez que cantava parabéns, ele tampava o ouvido, ele não apagava a velhinha. E no aniversário de 10 anos dele, todo ano eu faço um bolinho, eu chamei minha família, fiz um bolinho. E o Matheus cantou parabéns, assoprou essa vela. Gente, que alegria. eu só chorava. E aí os convidados falavam assim, mas você tá chorando? Você tá chorando por quê? Eu falei, porque ele nunca apagou uma vela, ele nunca cantou parabéns. Nossa, e aí ele com 13 agora, aí virou o oposto. Toda festa que ele vai, se o convidado não apagar a vela primeiro, ele vai lá e apaga. Então, assim, as pessoas não conseguem entender. É tão simples uma pessoa cantar um parabéns e assoprar uma vela, mas para o Matheus foi uma conquista dele conseguir controlar a questão auditiva, porque ele tem um transtorno sensorial auditivo um pouco elevado. Então, dele conseguir se concentrar ali e cantar o parabéns todo. Ele canta até com quem será. E apaga a velhinha, que agora está na adolescência. E outra coisa também que me marcou recentemente, a irmã mais velha nunca deixava ele entrar no quarto. Então, o quarto é proibido. Ele até aprendeu a fazer o sinal de proibido. Você faz assim, proibido entrar no quarto da irmã. E esses dias ela foi tentar entrar no quarto dele. E ele empurrou ela e falou, quer não. Tá vendo? Voltou aí com feitiço. É uma coisa simples, mas assim, pô, não vai entrar no meu quarto. Você não quer que eu entre no seu? Quer não. E, gente, ele empurra ela pra fora. E ela fica, Matheus, me respeita, eu sou seu irmão mais velho. Quer não? Quer não? Ai, meu Deus, é muito fofo, é muito lindo. E meninas, conseguem equilibrar a maternidade com o trabalho? Não. Como que é? Fala aí, Lai. Vai você, Rose. Você Rose, consegue. a Rose consegue. Rose consegue. Assim, eu posso falar do antes de um sonho que eu tinha? Pode, Assim, claro. Então, eu queria muito mesmo, eu tinha um sonho de de investir na minha carreira. Eu sou formada em biologia, então eu queria fazer até o mestrado em microbiologia. Eu queria dar aula, mas eu queria trabalhar dentro do laboratório. Sempre foi muito um sonho meu. E eu comecei a fazer uma pós, assim, top, lá no Sul. E aí eu parei por conta da gravidez de Laura, que é uma gravidez muito difícil. Em seguida, Manaus. Laura com 6 meses, engravidei de Maria. Maria pequenininha e Laura, diagnóstico. Então aquilo me causou uma angústia tão grande. Eu sofri por muito tempo. Eu sofria, eu chorava, poxa, mas eu nunca vou ter uma carreira, eu nunca vou concretizar meu sonho. Por que eu fiquei 4 anos na faculdade? Eu nunca vou poder fazer o que eu quero. Isso me causava uma tristeza muito grande. Só que aí Deus trouxe à minha memória qual era o meu maior sonho da vida. Porque a gente tem sonhos que vão seguindo, vêm e vão, mas qual foi o sonho que eu tinha desde criança? Era ser mãe. E Deus me fez mãe. Sim. Então, quando eu comecei a entender que o meu propósito na vida era ser mãe de Laura, de Maria, de Daniel, e que tudo bem eu não seguir aquela carreira, aquilo me deu assim um alívio, porque assim, mesmo que eu fosse a maior das bambambãs na minha área, que eu ganhasse assim muito dinheiro, que eu tivesse muito sucesso profissional, será que lá na frente valeria a pena, né? Eu olhar para trás e dizer assim, poxa, mas eu perdi os meus filhos, não morte, perder em vida, que acho que é muito pior também, né? E não ter tempo para eles, né? Se dedicar. Não ter tempo, você não conhecer de fato os seus filhos, não ter nenhuma conexão com eles. E aí eu disse, eu iria delegar o meu papel de ser mãe para outra pessoa. Então isso não valeria a pena. Então eu disse, se lá na frente, esse sonho acabou, se lá na frente eu tiver esse sonho ou outro e tiver como, beleza, se não, tá tudo bem, porque o que eles precisam de mim agora, nessa primeira infância, eles precisam de uma mãe ali para educar, para estar junto, para dar banho, para botar para dormir, para brigar, para tudo. Para tudo. E só que eu preciso trabalhar, né? Só o dinheiro do marido não dá. Então, como é que eu equilibro? Eu virei sacoleira. Favorita.
você, gente. Das boas. É a loja, Ela é maravilhosa. é o carro A loja delivery da Rose. Isso, é um carro, como é loja móvel da Da Rose. Rose. Exatamente. Então, no meu carro eu vendo, só não vendo o marido e os filhos, mas é camiseta, é cosmético, é lingerie, é geladinho. Geladinho, que é uma delícia, Delícia, gente. delícia. E Vamos assim fazer que eu uma propaganda aqui, Isso, porque, ó, uma delícia vale a pena, mesmo. é muito bom. Então é assim que eu equilibro. Eu vou, deixo os meninos na terapia, tiro as coisas de dentro do carro, vendo as Isso. mães lá na terapia, vou em outro lugar, eu vendo isso. Sabe? É assim que eu equilibro. Porque eu não tenho como trabalhar fora, né? São tudo pequenininhos, eu tenho que estar nessa rotina. E foi assim que eu me virei. E eu sou infeliz hoje? Não, eu sou muito feliz. Porque Não. eu tô fazendo o que eu sempre quis, que é Que era ser ser mãe, mãe. que é educar os meus filhos. E ao mesmo tempo eu consigo ter uma renda com isso. Tá certinho. Lai. Não, a Rose falando isso, e é muito importante, porque o Felipe fala isso pra mim, fala assim, como é que você vai trabalhar agora, sendo que você tem o Eduardo, a gente tem o Eduardo, você vai passar, delegar para uma outra pessoa, né? Sim. E querendo ou não, igual você falou, é muito importante a gente ter esse primeiro momento com eles, ainda mais, né, com as limitações deles, o suporte que eles precisam. Então, assim, eu me formei em fisioterapia, mas só de formação mesmo. Quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar com administrativo, fui trabalhar com outras coisas. Uhum. E quando o Eduardo veio, eu já estava, né? Eu tive que sair daqui, estava em outro estado, não tinha como realmente trabalhar, não conhecia ninguém, como é que eu ia fazer. E agora, nesse exato momento, eu estou nesse momento de, bom, eu sei o que eu tenho que fazer com meu filho, vamos arrumar tudo dele aqui e vou fazer um sonho agora, realizar um sonho que eu sempre gostei, é uma área que eu gosto muito, as meninas sabem, eu amo maquiagem. Sim. Então, assim, vou iniciar um curso profissionalizante, então, nesse momento eu tô com isso, tipo, agora eu vou voltar pra mim, sabe? Tipo assim, depois de... Eduardo vai fazer 5 anos esse ano, então, tipo, 2 anos e meio de terapia, é assim, vai ter tal rotina e eu vou conseguir, Sim. se Deus quiser, Vai sim. realizar vai esse conseguir. sonho de ser maquiadora e eu vou maquiar todo mundo. Vai sim. Com certeza. Eu, a Rose, falando de sonho, eu sempre tive o sonho de fazer um mestrado. E eu sou professora, vocês sabem, né? Tá há muito tempo. E aí a minha sorte nessa questão de profissão foi porque quando o diagnóstico do Matheus veio, eu trabalhava o dia todo. E aí, quando o diagnóstico veio, eu coloquei ele na escolinha de manhã, eu trabalhava de manhã. Então, dava aulas, aí eu diminui minha carga, fiquei só meio período, que conciliava o horário que ele estava na escola, e a tarde sempre foi dele, sempre foi para as terapias, para dar todo o suporte. E aí eu tive que esperar 13 anos para começar a realizar o meu sonho de fazer o mestrado, porque hoje ele está mais independente, ele já consegue ficar um pouco sozinho. Então, aí, assim, para a gente não desistir dos sonhos, porque uma hora vai acontecer, né? E é muito o que você falou, nessa primeira infância, eles precisam de total apoio, de total suporte nosso, para que eles consigam se desenvolver da melhor forma possível, né? Para que eles consigam ter uma independência, para que eles consigam realizar algumas coisas sozinhos e não desistir do sonho, porque, ó, pode demorar, mas uma hora você vai conseguir encaixar. Também, às vezes, os sonhos mudam, né, Sim, Thay? Eu não me vejo mudam. mais fazendo uma pós ou mestrado em microbiologia. Você se descobriu como vendedora aí, ó. Isso, e assim, se eu for estudar alguma coisa, acredito que vai ser voltada mais para agora para o autismo, para a área do autismo, né? Aí lá está se reinventando. A gente aprende a se reinventar, E a gente vai tendo outros sonhos também, porque a gente né? se sabota muito, eu acho, mulheres. Porque a gente fica, mas eu tô velha pra tal coisa. Nossa, mas eu vou fazer uma faculdade, mas eu tô velha. A gente sempre tem essa mania de eu tô velha. Não, tem nada e de velha. E a gente se sabota. E quando a gente vai ver, cara, a vida tá aí passando. A gente pode realizar sonhos independente da idade que for. Exatamente. Mas eu assim, por muito tempo eu senti esse peso. Tipo, ai, não vou fazer tal coisa porque eu tô velha. Mas assim, quando a gente, né, para e pensa e olha e reflete, fala assim, não tô, eu tenho ainda sonhos, eu quero realizá-los. E se Deus quiser, vai dar certo. Vai sim. Vai sim. Meninas, agora é a hora do nosso café aqui no podcast. Eu sempre falo que café para mim é mais do que a bebida. É um abraço em forma de xícara, porque eu não vivo sem café. Então eu vou servir um cafezinho para vocês para a gente continuar aí a nossa conversa. Vou colocar aqui. Vou dar a rosa para vocês e vou ficar com a azul. Ai, que delícia.
Cafezinho é bom, não é, Laura? É. Eu não vivo sem café, gente. Não é uma forma de acolher e de abraçar, servir um cafezinho? Café é muito maravilhoso. Aí, dando continuidade, eu sempre falo, né, que café é uma forma de acolhimento, café é uma forma de abraço. O que vocês têm feito para cuidar de si mesmas? Tem dado tempo? Né? O que vocês estão encontrando tempo para cuidar de vocês? Porque, a gente precisa estar bem para os nossos filhos estarem bem. Então, assim, tá dando tempo de fazer alguma coisa por vocês, para vocês? Não. Lai, não, nadinha. Não, eu tô fazendo uma coisa por mim que eu nunca tinha feito, né? Que é terapia. Graças a Deus, eu iniciei essa Aí, terapia. é uma coisa que você tá fazendo Terapia por é você, vida, que é né? vida. E tem sido maravilhoso. Muito bom mesmo. E eu, assim, fiquei muito tempo. Desde que o Eduardo teve o diagnóstico, eu ficava, não, preciso procurar ver o que eu tenho, né? Acabei descobrindo, né, uma depressão e uma ansiedade. E a terapia tem me ajudado muito. E minha terapeuta me cobra lá, antes tem que arrumar um tempo pra você. E graças à terapia que eu voltei com esse pensamento que eu tinha, né? De fazer algo que eu gosto, o curso de maquiagem. Sim. Ela sempre fala lá, você precisa agora fazer um exercício. Então, eu tô tentando, nesse momento, encaixar as coisas pra poder também não só ficar voltado, porque a gente se volta realmente. Sim, totalmente. Total. Então, assim, tudo primeiro eles e depois a gente, né? Mães, como sempre. Mãe, todas as mães, né? Não só as atípicas, né? Sim. Toda mãe pensa então, primeiro no filho, né? Então, aí agora foi ela que foi me trazendo isso. Você precisa olhar pra você mais, você precisa se cuidar. Porque pra você se cuidando, você cuida dele. Fico feliz. E você, dona Rose? Então, eu sei tudo que eu preciso fazer. Não faz, né? Você sabe, mas tem que tentar encaixar aí uma hora. Assim, porque agora tá muito complicado com o Daniel assim, a creche. Então, eu não tenho horário ainda para fazer uma atividade física que eu preciso, né? Até por conta da fibromialgia. E, assim, a terapia também já dei um pontapé inicial, mas eu ainda naquele processo de encontrar um horário, uma terapeuta que tenha, né? Que possa me atender. Mas eu já tô meio caminho andado, né? Porque você já sabe o que você tem que fazer. Isso, já comecei, já dei lá tudo que eu precisava. Agora estou esperando eles me darem um retorno mesmo para começar minhas terapias. Porque terapia realmente é vida, né? E a gente precisa muito. A gente fazia terapia juntas, né? De grupo. E assim, lá eu falava pro Felipe, meu Deus. Ele ficava, mas Eduardo, às vezes tinha alguma coisa, eu falava, não, mas eu vou pra clínica. Eu vou pra clínica. Porque terapia é vida. Ali, querendo ou não, a gente criou a nossa terapia, vínculo, sabe? Foi muito bom e eu vejo que aqueles momentos que a gente tinha eram momentos de terapia, de desabafo. Isso. Quantas vezes eu chorei, né? De estar perto de pessoas que nos entendam de fato, né? Exatamente. Sim. Então, acho que a única terapia que eu faço é lá com as mães, né? Lá na sala dos pais. A gente tem um vínculo muito bom. Então, ali a gente desabafa, a gente chora pra fora. Exatamente, faz nossas festas. Então, é o único momento que eu tenho, assim, terapia. Mas, assim, outra coisa, eu sei que eu preciso, mas calma. Vamos chegar lá. Eu faço terapia. Nessa vida louca, eu consegui um terapeuta que atenda online. Então, assim, eu faço terapia, gente, segunda-feira, 9h da noite, pra vocês terem uma ideia. Porque eu não tenho outro horário. Caramba. Mas eu faço. E físico, eu tento fazer uns exercícios durante a semana. Não estou conseguindo ir na academia, mas é um projeto que eu quero para poder fazer. Mas eu acho muito importante a gente se cuidar. E todas as mães que estão nos ouvindo, assim, para a gente conseguir cuidar bem do nosso filho, a gente precisa estar bem, a gente precisa se cuidar para conseguir cuidar do outro. E estamos chegando no final, mas tem uma pergunta muito importante que eu queria fazer para vocês. O que vocês gostariam que alguém tivesse compartilhado com vocês no início da jornada? Que alguém tivesse chegado para falar para vocês, isso é importante. Que lá no início, como a Rose falou que ficou perdida, como a Lai falou que sabia que tinha alguma coisa, e as pessoas só julgavam e falavam, não, você está doida, não tem nada. O que você gostaria que tivessem te dito lá no início, assim?
Lai, o que você acha que faltou? Eu acho a pessoa... que mais me lembra, assim, é a invalidação, sabe? Eu acho que se alguém tivesse falado assim, não, olha, realmente, ele tem algumas coisas diferentes, vai atrás e não, você tá doida, não tem nada, sabe? Eu acho que hoje falta as pessoas ouvirem o que a mãe tá falando, sabe? De validar aquele sentimento dela, de validar a observação dela, porque aquela mãe é que tá ali com aquele menino, com aquela criança todo dia. Então, assim, se ela tá falando que tem alguma coisa, é porque tem. Não invalide o sentimento dela, sabe? É isso que eu penso, assim, sabe? A invalidação foi muito grande. Então, se eu tivesse alguém que falasse assim, não, realmente, vai lá, procura um neuro, faz isso, faz aquilo. E é o que eu tento fazer com pessoas próximas a mim, sabe? Tipo assim, se eu vejo que a criança tem algum atraso, eu falo, não, vai atrás, não custa nada, sabe? Terapia é bom para nós todos. Então, assim, se iniciar agora, se não tiver, amém. Se tiver, amém também, já fui atrás. Sim. Né? Então, assim, eu acho que para mim seria isso. Eu não sei, assim, eu no início eu fui muito taxada, assim, não pela família, mas assim, após descobrir Laura, né, que foi a primeira. E quando eu mergulhei nesse mundo, eu me desesperei, porque eu estava num local que não tinha acesso às terapias, era tudo particular, não tinha como pagar. Então batia muito de frente com o pessoal lá do plano, era um hospital militar. Então, assim, eu fui muito tirada da sala e chamava o meu marido e dizia assim, sua mulher é louca. Nossa. Leva ela para um psiquiatra, leva ela para um... Então, todas as vezes que eu entrava, que eu ia falar sobre Laura, ou seja, para o profissional, o pediatra e tal, eu estava naquele momento muito sensível, então eu chorava, até por desespero. Sim. Então, assim, você precisa de um psiquiatra. Nada contra, que eu preciso mesmo, mas assim, tipo assim, era como se... realmente me taxavam de doida, assim, de maluca, é muito maluca essa mulher e tal. Então, eu acredito que faltou muito no início mais empatia, sabe? Das pessoas, eu ia te falar isso. O que eu senti faltou. Que falta, e que falta ainda hoje, é acolhimento. Eu senti falta de acolhimento, de uma pessoa chegar para mim e falar assim, Thaís, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Procura um profissional, um especialista, que vai ficar tudo bem. Então, a ideia mesmo de criar o podcast é de trazer essa informação, porque eu quero que as pessoas se sintam acolhidas, de falar, olha, vai dar certo, tem que ir no profissional, você vai passar por aí, mas depois vai vir a alegria, depois vai vir a parte boa. Então, assim, eu não me senti acolhida em nenhum momento. Então, o que eu mais sinto falta foi de acolhimento, que eu acho que no seu caso, essas pessoas chamarem o seu marido para falar, que absurdo, né? Sim, é falta de conhecimento mesmo, sabe, das pessoas. Eu vejo que hoje as coisas, assim, tendem a melhorar, porque hoje tem mais conhecimento, né? Então, assim, a falta de conhecimento faz atrasar muitos diagnósticos, faz ter esse tipo de... Traz sofrimento e angústia. Sofrimento e angústia pra gente. Porque a pessoa te invalida, não te acolhe, não te ouve, e aí causa um sofrimento mesmo, sabe? Então, como a gente vai chegar ao fim agora, eu queria que vocês dessem conselhos para as mamães que estão passando por um desafio diferente. Ai, gente, o Vitor, que trabalha com a gente, que faz a nossa filmagem, ele tem uma pergunta para fazer. Pode fazer, Vitor. O que vocês mais orgulham do filho de vocês? Vocês mais o quê? Que vocês têm mais orgulho. O que mais orgulha do filho de vocês? Vai. Cada um. Tá. Cada um. A Thaís pode começar. Tá. Meu orgulho do Matheus é que ele é uma criança feliz. Gente, o Matheus é alto astral. O menino acorda às 6 horas da manhã com um sorriso. Aí ele vem pra mim e faz carinho. Aí sorri. Então ele é uma criança cativante. Ele é feliz, ele é alegre, ele é animado. A gente já fala, a gente já até acostumou. O Matheus fica doente, ele fica quietinho um pouquinho. A gente fala, opa, o que está acontecendo? Né? Porque o Matheus tem aquela energia, aquele carinho, ele é super carinhoso, né? Então ele abraça, ele beija, ele fica linda, príncipe. Então o que mais me orgulha nele é que ele está sendo, porque quando ele foi diagnosticado, eu fiz uma promessa para mim. Eu falei, Senhor,
eu não precisa que ele fale, não precisa. Eu quero que ele consiga se comunicar de alguma maneira comigo e eu quero que ele seja feliz. Então, isso eu vejo concretizado no meu filho. Ele é uma criança feliz. Todo lugar que ele passa, todos os terapeutas, na escola, todos os lugares que ele já andou, todo mundo fala, nossa, como o Matheus é alegre, como o Matheus é feliz. O Vitor, eu tô aqui para não me deixar mentir de prova que o Matheus é super feliz, ele é super animado, né, do jeitinho dele, então isso me dá muito orgulho. O Eduardo também é mais ou menos igual o Matheus. Ele é muito carinhoso, muito assim. Eu chego até a me emocionar porque eu lembro que eu ficava com a angústia dele falar, sabe? Só que ele me mostrava toda hora o quanto ele me amava. Sabe? Pegar, me abraçar, me beijar. Às vezes a gente tá em casa e do nada ele vem e me dá um beijo, me dá um abraço. Então, assim, pra mim, o meu maior orgulho é esse. É igual a Thaís falou, ele ser feliz. Ele é feliz, ele tá sempre sorrindo, ele tá sempre abraçando todo mundo, sabe? Então, assim, é meu maior orgulho. Eu amo demais aquela criatura. Ai, meu Deus, eu tava aqui, ó, só pensando, eu não vou chorar. Quer um pouquinho de água? Tem água. A gente sempre chora no final mesmo. É verdade. E você, Rose, dos 3? Então, assim, Daniel, ele é muito simpático. Ele é. Eu abro o vidro do carro, ele vai o caminho todo ali, perto ali na vila. Oi, tchau, oi. Ele fala com todo mundo, essa simpatia dele me encanta. A Maria também é, assim, muito simpática. E ela tem um jeito, assim, de ser, ela tem um temperamento forte, ao mesmo tempo que ela é muito carinhosa, ela também é muito, assim, firme. Isso me dá um orgulho, sabe? Porque, assim... Ela tem opinião, né? Ela impõe, né? Ela impõe as coisas, ela é muito, assim, firme. E, ao mesmo tempo, aquele carinho, ela chega no lugar, oi, pessoal! Ela também é muito, assim, social e tal. E Laura é mais quietinha, mais reservada, mas Laura, o orgulho é da inteligência daquela criatura, sabe? Laura aprende as coisas assim numa facilidade tão grande que eu fico besta. Tipo assim, se eu faço uma oração inventada aqui rápido assim na minha cabeça, um dia eu fui orar com ela e orei. No outro dia ela decorou aquilo ali, eu não sabia mais o que eu tinha falado e ela foi falando. Você esqueceu e ela decorou. Então, tudo que quiser uma música, ela já lê, ela já conta até mais de milhares, né? Então, essa inteligência dela, apesar dela não ser tão falante, me dá um baita de um orgulho também. Então, eu tenho muito orgulho dos meus filhos. E eles também, assim, demonstram ser muito felizes. Sabe, muito feliz. Que eu vi um vídeo uma vez de um pai falando que o principal, que às vezes a gente pensa, ai, meu filho, será que vai para a faculdade? Será que vai aprender a ler? Será que vai escrever? Será que vai falar? Será que... Não, gente. Tem que ser feliz. É isso que importa. É isso que importa. Então tá ok, você tá fazendo e viver um dia de cada vez, né? Não se torturar, exatamente. Né? E aí eu queria que vocês deixassem, nossa, Thaís quase não saiu, deixassem uma mensagem para as mamães que estão nos ouvindo. Gente, não pense que você tá louca, que tem, sabe, as pessoas vão invalidar mesmo o seu sentimento, mas vai atrás, sabe? Conhecimento muda tudo no autismo, tudo. Eu lembro que uma fono falou para mim, vai estudar sobre autismo, estudar ABA, e isso vai fazer a diferença na vida do seu filho. Então, assim, busque conhecimento mesmo, sabe? Busquem entender sobre o autismo, entender seu filho, saber quais são as coisas que afetam ele, né? Para você conseguir trabalhar aquilo. Então, eu acho que o conhecimento é a maior chave, né? No caso do autismo. Que quanto mais a gente aprende, a vida fica melhor, né? Exatamente. Eu quero deixar um outro tipo de mensagem também. Eu quero dizer assim, que a gente já sofre muito. A gente sofre por, às vezes, não conseguir acalmar o filho numa crise. A gente sofre, às vezes, por não conseguir fazer aquela criança comer, que tem uma seletividade, né, mais severa. A gente sofre porque, mais uma vez, a gente foi para o parquinho, aquela criança nosso filho ficou ali sozinho, sem brincar com ninguém. E a gente sofre
na ansiedade de pensar no futuro dos nossos filhos. Ai, como é que vai ser lá na frente? E quando eu não tiver mais? Então, o que eu quero dizer, que eu estou aprendendo, o que eu quero deixar como mensagem é que o dono do amanhã é Deus. O amanhã pertence somente a Deus. E Deus está cuidando dos nossos filhos nos mínimos detalhes. O futuro dele já está todo traçado, Deus está cuidando em tudo. E se Deus fez você uma mãe atípica, então Ele confia totalmente em você para cumprir essa missão. Então, seja a melhor mãe que o seu filho precisa, seja a sua melhor versão como mãe, sabe? O que é que eu posso falar para você? Invista amor. Né, que nunca é demais, invista tempo de qualidade. Ah, Rose, mas o meu filho, eu sinto com ele não tá nem aí, tá no mundinho dele, ele não tá nem me dando atenção. Não, gente, ele tá te entendendo, ele entende tudo que você fala, tudo que você faz, ele te ama do jeitinho dele, ele pode nem falar, mas ele te ama e ele tem uma forma de te mostrar esse amor. Então, seja a sua melhor versão. É difícil? É muito difícil. Tem dias que a gente, meu Deus, não quero nem levantar da cama, mas se Deus nos confiou isso, e essa missão, então Ele vai nos dar todo o suporte. Com Deus a gente consegue dar conta sim. O que tiver ao teu alcance para resolver, para correr atrás para o teu filho, vai lá e faz. O que você não consegue, entrega nas mãos de Deus, que aí fica tudo mais leve, e Ele vai lá, Ele resolve, e Ele está cuidando de todas as coisas. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Ele não te deu um filho atípico, porque ele perdeu o controle. Não, tá tudo ali, ó, tá tudo no controle dele, ele não errou em nada. Então, confia em Deus. Não sabe resolver? Confia em Deus, entrega a Deus e tudo vai ficar mais leve. E aí, nossas preocupações, nossas angústias, entrega a Deus e vamos viver um dia de cada vez, porque quando a gente tem um filho atípico, é um trabalho de formiguinha. Sim. Então, a gente tem que entender isso, porque quando a gente fica mais leve, essa carga fica mais leve, deixa até de ser uma carga, né? Sim. Fica tudo mais leve e a gente para de ter tantas dores, tantos problemas emocionais, psicológicos e físicos e tudo mais. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Ai, gente, que lindo. A minha mensagem que eu quero deixar é muito na questão de culpa, né? A gente tende a se culpar muito por tudo, né? Tudo, é minha culpa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito uma terapia aqui ou uma outra coisa aqui. Não, gente, não se culpe, como a Rose falou, né? A gente não tem que se culpar, a gente tem que dar o máximo de atenção e amor e carinho para os nossos filhos, tá ali dando todo o suporte que eles precisem, mas nada de culpa, não se culpe, né? Procure um profissional. Eu e as meninas aqui, a gente faz terapia, porque a gente sabe que a carga é pesada, que é difícil, mas, gente, não tem nada mais puro do que o amor e o sorriso do seu filho e o sentimento que você tem quando ele consegue fazer uma coisa. É uma coisa que eu acho que uma mãe que tem um filho típico nunca vai sentir, assim, eu acho, porque são coisas tão pequenas, tão simples, que quando acontece você... Né, vem uma coisa boa, um sentimento de esperança e também, como a Rose falou, tentar viver um dia de cada vez. É difícil, eu não consigo, eu estou tentando, eu não consigo, não vou mentir. Estamos tentando viver um dia de cada vez, mas eu acho que é por aí, a gente tentar viver um dia de cada vez que vai dar certo. Meninas, amém. Eu nem sei como agradecer, foi maravilhoso, muito obrigado, tá, por vocês estarem aqui comigo hoje. Eu acho que a nossa conversa foi muito produtiva, as pessoas que nos ouviram vão, né, ter o conhecimento aí, ter uma base de onde procurar. E eu queria muito agradecer, pedir para o pessoal que está em casa, se você gostou, para curtir, compartilhar, seguir as nossas redes sociais, o @RonaPodcast, o @UnicaKids, e que a gente juntas conseguimos, né, formamos uma rede de apoio para fortalecer, né, e levar conhecimento cada vez mais aí de qualidade para as famílias que estão passando ou famílias que estão recebendo diagnóstico agora. Tá? Fiquem ligadinhos. Até o próximo programa. Beijo. Até mais. Tchau.